Não vou mentir. Estávamos há quase 4 anos planejando essa viagem. No fim, ela acabou acontecendo da forma mais espontânea possível. Conheço o Germano há uns 20 anos. Quando éramos jovens, nos víamos todos os dias, mas hoje, com sorte, nos encontramos algumas vezes por ano. Eu estava muito animado porque naquele dia, finalmente conheceríamos a nova namorada dele. Maribel, uma garota do Rio, 5 anos mais nova que ele. E vou te dizer uma coisa, ela era praticamente idêntica à ex dele. O Germano claramente tem um padrão, não há dúvida. Alugamos uma cabana em Mineral do Rei, que fica numa área de Minas, e fechamos tudo por meio de um aplicativo. Demoramos um pouco para encontrar o lugar, já que era realmente isolado. Era um ponto muito tranquilo, encravado no meio da mata fechada, bem distante de qualquer gente. A tarde passou com muita tranquilidade e fizemos um churrasco na hora do almoço. Quando a noite caiu, acendemos uma fogueira para combater a queda brusca de temperatura. A vista era incrível e o contato com a natureza me trouxe uma paz que eu não sentia havia anos. Eu poderia jurar que seriam as melhores férias em muito tempo, mas algo muito estranho aconteceu. Ficamos conversando e bebendo até por volta de 1 da manhã. Depois continuamos batendo papo enquanto arrumávamos as coisas. Nos despedimos e fomos dormir. Por volta das 6 da manhã, fomos acordados por Maribel batendo na porta do nosso quarto. Quando abri, encontrei ela tremendo, enrolada em uma manta fina e com o rosto tomado pela preocupação. Ela disse que algo tinha acontecido com o Germano, que ele tinha saído às 2 da manhã e ainda não tinha voltado. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela para ver se o carro ainda estava ali. Do lado de fora, o frio era brabo e o veículo estava coberto por uma fina camada de geada. Maribel explicou que desde que se deitaram, ele não parava de se mexer na cama. Às 2 da manhã, ele a acordou para dizer que ia sair para fumar um cigarro porque não conseguia dormir. Ela ficou esperando, alerta, incapaz de voltar a dormir. Passou 1 hora e ela saiu para olhar a varanda. Passaram 2 e ela deu a volta na cabana, chamando por ele em voz baixa, sem querer nos acordar ainda. Só quando viu que já estava amanhecendo e que o Germano não aparecia foi que decidiu nos procurar. Ele só podia ter saído a pé, pois o carro estava ali, estacionado na frente da cabana. Foi então que notei algo que Maribel não tinha percebido. Bem ao lado dos degraus de madeira estavam as sandálias dele, abandonadas. Ele tinha saído descalço. Com aquele frio, ele tinha se embrenhado na floresta sem nada nos pés. Havia pegadas bem nítidas na terra. Começamos a segui-las desesperadamente, mas assim que a mata ficou mais densa e a vegetação se fechou ao nosso redor, perdemos o rastro. Pelo menos conseguimos ter uma ideia da direção que ele tinha seguido. Fomos naquela direção, gritando o nome dele no meio do silêncio dos morros. Ele se perdeu. Só podia ter se perdido. Não usou o caminho principal e, por mais que quiséssemos acreditar que ele não poderia ter ido muito longe, não havia sinal dele. Em certo momento, Carla parou. Percebeu que estávamos nos afastando demais da cabana e ficou com medo de que nós também nos perdêssemos. Ela decidiu ficar em um ponto de onde ainda conseguia ver a cabana e permaneceu ali, nos acompanhando com o olhar, enquanto nós 3 rasgávamos o silêncio da floresta gritando o nome do meu amigo. Foi então que senti aquele cheiro de algo queimando. Porém não era lenha nem folhas. Era um cheiro químico, como de tecido sendo consumido. A alguns metros entre 2 pinheiros encontramos o que procurávamos, mas não da forma que esperávamos. O moletom cinca do Germano estava ali, quase completamente reduzido a cinzas. Era evidente que alguém tinha amontoado a peça de propósito, como se tivesse feito uma pequena fogueira exclusivamente com a roupa dele. Em uma noite em que a temperatura caiu pra caramba, o lógico seria buscar calor. E ali havia abundância de galhos secos, folhas caídas
e cascas cheias de resina que pegariam fogo facilmente. Por que queimar justamente a única coisa que te protegia do frio? Continuamos avançando, mas eu já sentia o estômago apertado por um pressentimento sombrio. A busca continuou até o ponto em que começaram os bancos de neblina que subiam do vale. Eram 9 da manhã quando finalmente avistamos uma figura sentada ao pé de um enorme penhasco. Era o Germano. Quando nos aproximamos, o alívio de tê-lo encontrado simplesmente desapareceu. Ele não parecia alguém que tinha saído para caminhar há poucas horas. Seus braços e seu rosto estavam cobertos de terra. A roupa estava suja e rasgada. Parecia que ele tinha rolado pelo chão da floresta depois de uma queda. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras de quem não dormia há dias. O que mais me chamou a atenção foi o que ele tinha feito com os pés. Como saiu descalço, o frio deve ter se tornado insuportável muito rápido. Em algum ponto ele tirou a jaqueta, arrancou as mangas e as amarrou ao redor dos pés. Seus lábios estavam rachados, com fissuras marcadas por sangue. Ele nos olhou como se fôssemos uma ilusão. "Germano!" gritei correndo até ele. "Cara, o que você fez? Por que foi tão longe?" Ele não se levantou, só ficou ali tremendo. Quando tentou falar, sua voz saiu rouca, desgastada pelo frio. "Você ficou fora por quase 6 horas", eu disse. 6 horas, ele sussurrou. "Eu estou aqui há 3 noites. Vi o anoitecer 3 vezes." Ficamos em silêncio. Nos entreolhamos, sentindo o sol das 9 da manhã aquecer nossas costas. Levantamos ele entre dois, apoiando seus braços sobre nossos ombros. Seus pés, envoltos nos pedaços das mangas da jaqueta, arrastavam pela camada de folhas secas enquanto voltávamos. Tentamos fazê-lo entender. Quando fomos mostrar os celulares, algo não batia. Olhei para o meu telefone e a tela estava preta, sem bateria. Algo impossível, já que eu o tinha deixado carregando até 100%. O celular da Maribel e o da Carla estavam iguais. Maribel foi até a cozinha buscar um copo de água para ele. Depois tentou pegar um prato com o que tinha sobrado do jantar e um pedaço de pão. O leite estava azedo, como se estivesse dias fora da geladeira. Sobre a mesa, o pão que deixamos na sacola na noite de sábado agora tinha manchas esverdeadas, se espalhando pela crosta. A comida do dia anterior estava com gosto ruim. A fogueira não passava de um monte de cinzas frias. Até o ar parecia diferente. Uma fina camada de poeira havia se depositado sobre os móveis, algo que definitivamente não estava ali quando chegamos. Germano comeu salgadinhos que estavam no carro. Ele achou que morreria de fome. Enquanto ajudávamos ele a se sentar, eu tentava me convencer de que tudo aquilo era uma crise nervosa ou algum tipo de surto psicótico. "Germano, me escuta", eu disse, sentando na frente dele e apontando para o relógio na parede. "Você saiu às 2 da manhã e agora são 9. Passaram só 7 horas. Nem um dia inteiro se passou." Carla estava perto com o celular carregando, esperando ele ligar. Quando a tela finalmente acendeu, ela chamou nossa atenção, mas não disse nada. Vimos o medo no rosto dela e nos aproximamos. Ninguém falou nada. Ficamos paralisados, olhando para a data. Terça-feira, 9h52 da manhã. Eu não conseguia acreditar. E muito menos explicar. Deveria ser domingo, não terça. Na verdade, fomos nós 3 que mergulhamos em uma espécie de ruptura de tempo e espaço que durou 3 dias. Nunca entendemos o que nos aconteceu. Já contei isso algumas vezes lá no Reddit, e alguns gringos me deram algumas explicações. Porém, nada faz sentido para mim. Isso nunca deveria ter acontecido. De qualquer forma, muito obrigado por ficar até o final.
Eu nasci no Japão, mas vivo com meus pais em uma pequena colônia de Badajoz, na Espanha. É um lugar pequeno e tranquilo. Infelizmente, a cada ano mais pessoas vão embora e ficam sempre os mesmos. Alguns casais idosos, gente que não quis partir e uns poucos como eu, que continuam ali porque já se acostumaram com essa vida tão calma. Quase nada acontece nessa colônia. E para falar a verdade, também não há quase nada para fazer. As ruas ficam vazias cedo e a gente acaba convivendo com todo mundo. Por isso, o que aconteceu com Jacinto nos afetou tanto. Ele morava na casa ao lado e era um homem idoso, muito gentil. Viúvo há anos, com os filhos morando em Barcelona e Madrid. Na colônia, todo mundo gostava dele, porque era daqueles vizinhos que sempre estavam atentos aos outros, mas sem se meter onde não eram chamados. Se meu pai fazia um churrasco, ele era avisado e aparecia com vinho e vários chorizos para ajudar. E quando tinha jogo da Liga, assistíamos juntos. Mais de uma vez ele se sentou conosco para jantar ou tomar café, sem precisar de nenhuma ocasião especial. Mesmo eu tendo 28 anos e ele já perto dos 70, acabou se tornando um grande amigo meu. Como se fosse o avô que eu nunca pude conhecer. Mas, infelizmente, o tempo passou e a saúde dele foi se deteriorando, principalmente por causa de problemas no coração. Não foi algo repentino, mas cada vez ele parecia mais cansado, mais lento e saía cada vez menos de casa. Ainda assim mantinha o bom humor e meus pais e eu o ajudávamos em tudo. A última vez que falei com ele, estava sentado na varanda, olhando a rua como sempre. Perguntou sobre o carro, sobre o meu trabalho, e ficamos um tempo conversando sobre coisas sem importância. Nada nele me fez imaginar que aquela seria a última vez que eu o veria. Talvez, se soubesse, teria sido mais afetuoso. Teria dito muitas coisas. Porque, embora fosse apenas meu vizinho, eu gostava muito dele. Ele morreu naquela mesma noite. Lembro do silêncio que tomou conta da casa ao lado. A porta fechada, as persianas meio abaixadas e a varanda vazia. Seus filhos vieram para o enterro e foram embora quase imediatamente. Deixaram a casa arrumada, mas fechada, e ninguém voltou a morar ali. Os primeiros dias foram estranhos, mas dentro do possível, normais. Minha mãe dizia o tempo todo que ainda esperava ouvi-lo tossir pela manhã. Meu pai continuava olhando para a varanda no horário em que ele costumava se sentar. Eu também sentia aquele vazio que ele deixou. A tristeza comum depois de uma perda assim. O que deixou de ser normal começou uma semana depois. Numa noite, enquanto jantávamos, ouvimos uma batida seca na parede que separa as duas casas. Depois outra, seguida pelo som claro de uma cadeira sendo arrastada pelo chão. Nós três ficamos em silêncio ao mesmo tempo. Meu pai foi o primeiro a falar, dizendo que talvez fossem os outros vizinhos, uma família de 5 pessoas que costumava fazer bastante barulho, mas não estávamos convencidos. O som vinha da casa de Jacinto. Ficamos escutando e os sons voltaram. Eram passos curtos e batidas secas, indo da sala para a cozinha. Pelo menos era o que parecia. A casa de Jacinto estava fechada. Sabíamos disso porque meu pai ajudou um dos filhos com a chave no dia em que foram embora. Ninguém havia entrado desde então, e naquela colônia o índice de criminalidade era praticamente zero. Era improvável que alguém tivesse invadido a casa de um homem que havia morrido semanas antes. Mesmo assim, meu pai e eu saímos para verificar. Entramos, pois os filhos de Jacinto tinham deixado uma cópia das chaves conosco por precaução. Não havia ninguém. Naquela noite quase não dormimos. De tempos em tempos algo era ouvido do outro lado. Não era um escândalo como em um filme de terror. Eram ruídos sutis. E isso tornava tudo pior. Pareciam sons normais de uma casa, como quando Jacinto ainda estava vivo. No dia seguinte, meu pai voltou a conferir. Tudo continuava fechado e no lugar. Nada quebrado e nada faltando.
Pensamos que poderia ser coincidência. Talvez encanamentos ou a madeira do chão se contraindo. Mas aquilo continuou acontecendo por dias. E na verdade foi piorando. Às vezes à tarde dava para ouvir a televisão ligando e desligando. Eu mesmo escutava o fogão sendo aceso do outro lado da parede. Uma vez meu pai chegou a desligar a nossa televisão, jurando que estavam assistindo esporte na casa ao lado. Ficamos em silêncio. E sim, o som continuava lá, como se Jacinto estivesse assistindo a um jogo sozinho. Tentamos acreditar que talvez o espírito dele ainda estivesse ali e que iria embora quando fosse a hora. Mas começamos a nos assustar de verdade quando também o ouvimos tossir. Ele tinha um jeito muito específico de tossir. Ouvimos isso numa madrugada, tão claramente que todos acordamos e ficamos na sala, nos olhando. Minha mãe começou a chorar naquela noite. Porque, sem dúvida, algo estava errado e Jacinto não estava descansando em paz. Eu tentava ser racional, mas era difícil. As evidências eram claras demais. Mesmo assim, quando tentava gravar vídeos ou áudios, não funcionava. Era um som que só nós conseguíamos ouvir. E o boato se espalhou pelo povoado, já que outros vizinhos também começaram a ouvir ruídos vindos da casa. Os dias passaram e um mês depois da morte dele, algo muito estranho aconteceu comigo. Era noite e eu voltava de carro da casa da minha namorada por volta da meia-noite. A rua estava completamente deserta, como quase sempre naquele horário. Virei para entrar em casa e quando os faróis iluminaram a varanda da casa dele, eu o vi. Jacinto estava de pé na varanda, com uma mão apoiada na grade, como tantas outras vezes. Vestia uma jaqueta escura e estava levemente inclinado para a frente. Por um instante não pensei em nada estranho. Minha mente apenas o reconheceu antes de lembrar que ele estava morto. Quando percebi, o sangue gelou. Não foi algo rápido que eu pudesse atribuir a um engano. Ele permaneceu ali por vários segundos até que saí do carro. E então, desapareceu no tempo de um piscar de olhos. Fiquei parado ao lado do carro por um longo tempo, pois era difícil processar o que eu tinha acabado de ver. Eu não queria entrar em casa, nem tirar os olhos daquela varanda com medo de vê-lo de novo. Mas os minutos passaram e ele não voltou. Quando finalmente entrei e contei o que aconteceu, minha mãe fez o sinal da cruz e disse que precisávamos fazer algo. Durante quase 2 meses, vivemos assim ouvindo Jacinto na casa dele. Às vezes de dia, às vezes à noite. Nunca houve nada violento, mas era perturbador saber que ele ainda estava ali. E havia uma aura de tristeza difícil de explicar. Todos sabíamos que o certo era ele descansar em paz. Foi então que minha mãe decidiu agir. Ligou para os filhos dele, conversou um pouco e perguntou se tinham feito o novenário para o pai. Também perguntou se estavam mandando celebrar missas mensais. Eles ficaram confusos. Nem sequer um rosário para o pobre Jacinto. Nenhum dos dois era religioso como ele. Não faziam ideia de que essas coisas eram feitas. Isso explicava muita coisa. Então minha mãe começou a organizar as missas e fez um novenário com várias senhoras da colônia. Na primeira semana nada mudou, mas na segunda os sons começaram a diminuir. A televisão já não era mais ouvida e a tosse foi ficando cada vez mais fraca. Minha mãe estava certa. Antes de completar 3 meses da morte de Jacinto, tudo voltou à paz. Anos se passaram e a casa continua fechada. Os filhos vêm de vez em quando, limpam um pouco e vão embora. Ninguém voltou a morar ali, e embora eu saiba que Jacinto já não está mais naquela casa, para mim, ela sempre será o lar dele. E aí, gente que me ouve. Meu nome é Fernando Punk, e quando eu era jovem, na minha terrinha se falava de algo muito peculiar.
Comentava-se sobre um santo que saía para caminhar para fora da igreja. Eu escutei essa história desde criança, principalmente das senhoras da região. Minha avó era quem mais repetia isso para mim. Ela contava como se fosse algo real. Com o tempo entendi que não era só coisa dela. Em várias partes da região comentavam a mesma coisa. Diziam que na Semana Santa esse santo saía, que não ficava no seu lugar e que caminhava como se fosse uma pessoa. Eu me lembro muito bem dessa imagem, porque eu conhecia aquela estátua. Quando ia à igreja com a minha avó, eu a via. Era impossível não notar. Era uma das maiores da igreja da fazenda. O santo carregava uma cruz nas costas, mas não estava curvado. Era como se carregasse sem esforço, como se não pesasse. Em várias ocasiões eu ficava olhando para ele sem conseguir evitar. Havia algo naquela estátua que me incomodava. Eu não sabia explicar o porquê, mas ao mesmo tempo entendia. Nessa idade, muitas imagens da igreja me pareciam estranhas. Não era o único santo que me causava isso, mas esse, em especial, era diferente. Com os anos, essa história ficou mais comum. Era repetida cada vez mais, até virar parte da gente, como uma crença compartilhada. Havia pessoas que afirmavam coisas mais específicas. Não falavam por falar. Diziam que às vezes apareciam pegadas de areia dentro da igreja e até areia espalhada bem debaixo da estátua. Várias pessoas comentavam isso. Também falavam de sons de alguém caminhando pelas ruas, como se arrastasse algo pesado que raspava no chão. Em mais de uma ocasião, atribuíam isso ao santo. Diziam que era ele. Minha mãe usava muito essa história, principalmente à noite. Ela utilizava para nos assustar, para que não saíssemos. Nos advertia que se ficássemos até tarde na rua, aquele santo viria atrás de nós. Eu não sabia se ele era bom ou ruim, porque por um lado era um santo, mas por outro era usado para nos dar medo. Também havia relatos de pessoas dos campos ao longe. Era um pessoal que trabalhava em plantações ou tinha currais longe, em áreas mais isoladas. Eles afirmavam ter visto alguém. Diziam que carregava uma cruz nas costas, como a do santo. Esse tipo de coisa era ouvido com frequência, mas quando se é criança, acredita-se em tudo. Com o tempo comecei a mudar minha forma de pensar. Passei a acreditar que muitas histórias nascem das pessoas e que às vezes um povoadinho precisa de algo que o torne especial. E essa história virou parte disso. Era isso que eu pensava, até que tudo mudou. Eu tinha uns 19 anos e ainda morava lá. Não estudei, decidi focar no trabalho do campo, que era o que eu conhecia. Desde então eu me movimentava bastante entre plantações e terrenos. Também subia a serra para ajudar meu pai. Havia várias coisas para cuidar, como acontece na maioria das famílias de lá. Eu também ajudava uma tia que vendia queijos que vinham da fazenda. Posso dizer que fazia de tudo, então não tinha um único trabalho. Às vezes eu caminhava pela área próxima ao rio. Havia vários caminhos usados por pescadores. Durante o dia as pessoas passavam por ali, mas depois de certo horário tudo mudava. Ficava praticamente vazio. Essas partes ficavam silenciosas e isoladas. Lembro muito bem daquele dia. Eu estava voltando para casa. Tinha acompanhado um amigo que ia pescar com o pai. Não entrei na água, só fui com eles conversando. Eles costumavam pescar à noite. Quando os deixei na beira do rio, já era tarde. A luz do dia praticamente tinha ido embora. Em poucos minutos, tudo ficou completamente escuro. O caminho parecia deserto. Eu caminhava olhando para frente, tentando não olhar para os lados. Havia plantações abandonadas e aquilo me incomodava. O lugar parecia estranho e a escuridão só piorava. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Não havia ninguém comigo. Achei que fosse minha imaginação e continuei andando, mas acelerei o passo. Então ouvi de novo. Dessa vez era diferente. Parecia que alguém arrastava algo pesado. Pensei em uma bicicleta
e que talvez alguém estivesse se aproximando. Olhei de novo. Foi quando vi uma figura ao fundo do caminho. Só dava para distinguir o vulto. A luz já não era suficiente para ver direito. Calculo que estava a uns 20 metros de distância. Naquele momento não pensei em nada estranho. Mesmo assim, fiquei nervoso. Eu tinha certeza de que estava sozinho. Continuei andando, olhando para trás de vez em quando. A pessoa parecia carregar algo nas costas. Pensei que fosse lenha, algo comum naquela região. Mas conforme eu caminhava, sentia que aquela figura se aproximava. O som de algo sendo arrastado ficava cada vez mais perto. Quando senti que estava muito próximo, decidi sair para o lado. O caminho era estreito, talvez com 1 metro de largura. Parei para deixá-lo passar, mas a pessoa também parou. Não avançou. Foi nesse momento que senti um desconforto forte. Virei o rosto por cima do ombro. A silhueta estava muito perto, talvez a uns 2 metros atrás de mim. Tentei falar com ele, pensando que fosse alguém da área. A roupa que consegui ver era estranha. Parecia uma espécie de túnica ou manta. Também parecia ter algo amarrado na cintura. Mas foi então que percebi. Ele carregava uma cruz. Aquilo me deixou muito nervoso. A coisa se parecia com o santo da igreja. Foi a primeira coisa que pensei. Continuei caminhando, mas aquela presença não se afastava. Em um momento comecei a ouvir murmúrios. Era uma voz baixa, como quando minha avó rezava diante do altar. Isso me deixou ainda mais ferrado da cabeça. Comecei a andar mais rápido. Dava passos largos, tentando não correr. Atrás de mim dava para ouvir a respiração como de alguém cansado. Mesmo acelerando, aquilo não ficava para trás. Pelo contrário, se aproximava. Até que em um instante senti aquilo ao meu lado. De relance vi que caminhava junto comigo na mesma velocidade. Meu coração disparou. Tomei coragem e perguntei o que ele queria e por que estava me seguindo. Parei na frente dele. A figura era alta, muito mais alta que eu. A cruz ultrapassava seus ombros e quase tocava o chão, o que o fazia parecer ainda maior. Mas o que mais me perturbou foi o rosto. Não parecia normal. Tinha traços finos, bem definidos, mas a pele era rígida, como porcelana. Aquilo me lembrou as figuras do presépio que minha avó montava no Natal. Eu estava cercado por plantações e árvores, em um lugar sem casas por perto. Senti minhas pernas ficarem pesadas. Sem obter resposta, voltei a caminhar. Tentava manter a calma, mas minhas pernas tremiam. Também estava difícil respirar. O medo era tão forte que eu sentia que poderia desmaiar. Atrás de mim, aquela coisa continuava. Às vezes fazia um som estranho, como se limpasse a garganta. Os resmungos não paravam. Houve um momento em que o som ficou tão próximo que parecia estar no meu ouvido. Então, do nada, pensei na minha avó. Não sei porquê, mas pensar nela me acalmava um pouco. Talvez por causa do jeito que ela rezava o rosário. Mas a sensação nas minhas costas só piorava. A imagem do santo voltou à minha mente. Tudo o que diziam veio de uma vez. Eu tinha certeza de que era aquilo que estava me seguindo. Até que não aguentei mais. Comecei a correr. Não pensei em nada, só reagi. Eu sabia que a vila não estava tão longe, então conseguiria chegar. Ao longe vi luzes entre as árvores. Isso me deu força. Enquanto corria, comecei a rezar o Pai Nosso. Repetia sem parar. Não me acalmava, mas ocupava minha mente. Evitei olhar ao redor, só focava no caminho à frente. Por um instante pensei em me esconder entre as árvores ou pular uma cerca, mas não fiz isso. Só queria chegar em casa. Em nenhum momento olhei para trás. O medo era grande demais. A imagem daquele rosto não saía da minha cabeça. E o quão alto ele era. Senti até vontade de vomitar. Depois de alguns minutos correndo,
Vi um homem à frente. Ele estava montado em um burro, indo em direção ao povoado. Aquilo me deu um pouco de alívio. Gritei com força. O animal se assustou e quase derrubou o homem. Ele perguntou o que tinha acontecido e naquele momento olhei para trás. Mas não havia ninguém. Só o caminho vazio. Tentei explicar o que tinha acontecido. Falei que alguém estava me seguindo, descrevi a cruz e a sensação de peso. O homem decidiu me acompanhar, pois não queria me deixar sozinho. Caminhamos até a casa dos meus pais. Eu ainda estava muito assustado, mas mais controlado. No dia seguinte, minha história já tinha se espalhado pela região. Todos falavam a mesma coisa. Diziam que eu tinha visto o santo. Aquele que, segundo a lenda, saía da igreja para caminhar. Afirmavam que era um milagre, mas não parecia nada disso. Nada do que vivi parecia algo bom. Só de lembrar eu me arrepiava. A presença daquela figura me causava medo. Não havia nada de proteção. Minha avó, porém, reagiu diferente. Ficou felizona. Disse que eu estava abençoado e que nem todos tinham essa experiência. Eu discordava totalmente. Com o passar dos dias, mais pessoas começaram a contar histórias. Algumas diziam que também tinham visto, mas eu conseguia perceber quando alguém exagerava. Muitos afirmavam que a presença era tranquila, como uma pessoa comum. Isso não tinha nada a ver com o que vivi. O que eu senti foi incômodo e assustador. Alguns vizinhos diziam vê-lo em seus quintais à noite. Outros afirmavam vê-lo à distância. Até pessoas que vendiam pão de manhã falavam sobre isso. Diziam que o viam quando saíam cedo, antes de as ruas encherem. Eu evitava esse assunto. Não gostava de ouvir. Nas poucas vezes que voltei à igreja, evitava olhar para a estátua. Aquilo me incomodava. Eu sabia o que tinha visto. Foi algo real. Eu ouvi. Eu senti. E isso durou vários minutos. Às vezes penso em outra possibilidade. Talvez não fosse o que todos acreditavam. Talvez fosse uma presença sombria tentando parecer algo bom. Há cerca de 7 anos viajei para um povoado isolado em Chihuahua, no México, porque minha avó estava doente. Naquele momento eu era o único da família que podia cuidar dela, ou melhor dizendo, o único que quis fazer isso, já que o resto da família tinha bastante preconceito contra ela. Eu também não era muito próximo dela. Via minha avó quando era criança em algumas ocasiões, como em funerais, natais, e ela sempre me causava a mesma impressão. Uma mulher dura, que não demonstrava sentimentos, ou talvez nem os tivesse. Ainda assim, apesar dessa distância entre nós, pesou na minha consciência não estar lá para ajudá-la. Quando cheguei à casa dela, me surpreendi ao vê-la tão normal e forte. Estava magra, sim, e caminhava mais devagar, mas ainda tinha aquele olhar pesado e o tom firme de sempre ao pedir as coisas. A casa também parecia normal. Um pouco antiga, mas bastante limpa e silenciosa. Havia santos nas paredes e um cheiro constante de ervas secas que nunca desaparecia. O que me veio à mente assim que atravessei a porta foi algo que minha mãe sempre dizia sobre ela. Que era uma bruxa perigosa, e que o melhor era não me envolver demais nos assuntos dela, nem questioná-la. Eu sou católico, e para ser sincero, aquilo me incomodava um pouco. Era estranho ver a ironia de ter santos e cruzes espalhados por toda parte, e ao mesmo tempo um armário cheio de ervas secas, velas e ingredientes que obviamente ela usava em seus rituais. Acabei aceitando. Ela continuava sendo a mesma senhora de sempre, mas pelo menos me agradeceu por estar ali, ajudando enquanto se recuperava de uma dor nas costas. Era uma pequena lesão que a impedia de carregar peso. A primeira semana passou sem nada de estranho.
Eu a ajudava com qualquer coisa pesada que ela precisasse e cozinhava para que não ficasse muito tempo em pé. Como já disse, minha avó Marina não era a pessoa mais carinhosa do mundo, mas ao menos demonstrou gratidão pela minha presença. Como morávamos em um povoado isolado, eu também ficava responsável por ir até a cidade vizinha fazer compras, para que não faltasse nada. Às vezes ela acordava de mau humor e nem falava comigo, mas no geral foi uma semana tranquila. Até que em uma tarde algo mudou. Por volta das 5 da tarde, uma jovem bateu à porta e perguntou diretamente por Marina. Elas ficaram conversando por cerca de 2 horas, até que a garota foi embora. Mais tarde, por volta das 11 da noite, minha avó bateu na porta do quarto onde eu dormia e disse para eu me arrumar, pois precisava que eu a acompanhasse para comprar algumas coisas. Achei estranho sair àquela hora e perguntei para onde iríamos, enquanto a ajudava a subir na caminhonete. Como era típico dela, respondeu apenas que eu dirigisse, pois iria me dizendo o caminho. Seguimos por uma estrada vazia que saía do povoado e, de fato, ela ia me orientando como se conhecesse tudo de memória. Depois de um tempo, entramos em um caminho de terra mais estreito. Eu estava prestes a perguntar se ela tinha certeza de onde estávamos indo quando vi algumas luzes mais adiante. Chegamos a uma área plana onde havia um pequeno mercado improvisado. Não eram mais do que 15 barracas, todas cobertas por lonas escuras, como se tivessem sido montadas ali apenas para aquela noite. Apesar da hora, ainda havia pessoas comprando e vendendo, todas com um perfil discreto. Desliguei a caminhonete e me virei para perguntar o que estávamos fazendo ali. Ela me olhou com aquela expressão de impaciência que sempre fazia quando eu fazia muitas perguntas e disse que aquilo era a Feira do Galo Negro e que iria comprar algumas coisas. Ela não me disse para segui-la, mas fui junto, pois não ia deixá-la sozinha. Desde o momento em que coloquei os pés ali, senti que o lugar era estranho. Não porque as pessoas parecessem agressivas. Pelo contrário, estava silencioso demais. Quase ninguém falava. Apenas caminhavam, compravam e seguiam. Nas barracas vendiam xaropes, plantas, velas, frascos com líquidos grossos e algo que me chamou muita atenção. Falo de ossos pequenos e patas secas de animais. Havia coisas que pareciam orelhas ou mãos de animais dissecadas. E embora eu tenha evitado olhar muito, também havia gaiolas cheias de animais brancos e pretos. Gatos, galos pretos, coelhos, pássaros e até cabras pequenas. Perguntei à minha avó que lugar era aquele e de onde vinha tanta gente, já que no caminho não havíamos visto nenhuma casa. Ela não deu detalhes, apenas disse para eu não tocar em nada e não fazer perguntas. Marina comprou várias coisas. 2 frascos, alguns ramos amarrados e uma pequena bolsa de tecido preto cujo conteúdo eu desconhecia. Ela também ficou um tempo observando um galo preto, mas acabou não levando. No caminho de volta, quase não falamos. Quando já estávamos próximos do povoado, ela tirou um feixe de ramos e colocou no meu colo, dizendo para eu deixá-los ao lado da minha cama e que se visse ou ouvisse algo estranho durante a noite, não me assustasse. Eu ri e perguntei o que queria dizer com algo estranho, mas ela não explicou. Apenas disse para eu tentar ignorar qualquer coisa que acontecesse, porque nada poderia me fazer mal. Chegamos, ajudei a descer, a deitei e fui para o meu quarto com os ramos nas mãos. Eles tinham um cheiro amargo e até hoje não sei dizer o que era. Mesmo assim, obedeci. Os coloquei na mesa de cabeceira e fechei a porta. Não sei se minha avó sabia o que iria acontecer naquela noite, mas o fato é que não dormi tranquilo. Assim que fechei os olhos, sonhei que alguém sacudia a minha cama. Digo sonhei porque a sensação era de que toda vez que eu fechava os olhos, coisas estranhas aconteciam ao meu redor. Mas ao abri-los, tudo parecia normal. Consegui dormir por um tempo, mas de repente fui interrompido pela presença de uma mulher no quarto. Naquele novo pesadelo,
A mulher vestia um vestido preto com bolinhas brancas e chorava desesperadamente. Eu não conseguia ver seu rosto com clareza, mas sentia que era jovem e que estava desesperada. Acordei sobressaltado e olhei ao redor. Não havia ninguém no quarto. O que senti, no entanto, foi que os ramos exalavam um cheiro ainda mais forte. Tentei dormir de novo. Depois de um tempo, o sonho se repetiu. A mesma mulher chorando. Mas dessa vez, entre os soluços, ouvi quando ela me disse: por favor, diga à sua avó que me solte, que não me use, que me deixe ir. Acordei com a garganta seca, mas dessa vez ainda podia ouvir o choro ecoando nos meus ouvidos, mesmo sem vê-la em lugar algum. Foi nesse momento que percebi que não estava sonhando. Ou pelo menos não completamente. Levantei da cama e fui até a cozinha. Lá estava minha avó, manipulando pequenos fragmentos de ossos. Ela me encarou e disse apenas para eu voltar para o quarto. E embora eu quisesse questioná-la, obedeci. Voltei a me deitar. Durante o restante da noite, ou pelo menos por mais umas 2 horas, continuei ouvindo aquela mulher chorar em meus sonhos. Ou talvez fosse do lado de fora, enquanto minha avó fazia Deus sabe que tipo de trabalho de bruxaria. Quase com certeza, aquilo tinha sido encomendado pela jovem que apareceu à tarde. Mas o que exatamente ela pediu eu nunca soube. E aquela pobre alma continuava implorando repetidas vezes para ser libertada. A única coisa que pude fazer foi rezar por ela. E assim que terminei o primeiro Pai Nosso, minha avó Marina bateu na porta e disse que naquela noite eu não fizesse aquilo. Como ela soube? Nunca saberei. Por fim, o ritual terminou e consegui voltar a dormir. Dessa vez, nos sonhos, a mulher estava em silêncio. Ainda eram pesadelos doídos, mas já não me acordavam em pânico. Na manhã seguinte, minha avó me pediu que não me envolvesse nos assuntos dela e, se possível, que não a julgasse como o resto da família. Me disse que ela não havia inventado o mal, nem a inveja, nem a ambição. Apenas dava às pessoas aquilo que elas pediam. Nada mais. Respondi que estava tudo bem e mudamos de assunto. Durante as 2 semanas seguintes, tive pesadelos e sonhos estranhos. Não apenas com aquela mulher, de quem tenho certeza que minha avó usou os ossos em algum ritual, mas também com o mercado do galo negro. Quando minha avó finalmente se recuperou, me despedi dela e voltei para a cidade do México. É difícil definir aquela experiência com uma única palavra, mas acredito que a mais próxima seja macabra. Durante aquele mês percebi que existem forças que, por mais que tentemos ignorar, trabalham a favor de pessoas egoístas e mal intencionadas. Que há almas presas em acordos sinistros.